Boa noite a todos. A nossa parte da aula, então, nós temos outros fatores que afetam a evolução dos eventos que ocorrem após a morte. Por exemplo, nós temos aqui a tainha, o Geocéfalos, a truta e a tilápia. Vamos falar sobre o fator de você retirar os peixes no verão, né, e no inverno. O fato de retirarmos os peixes da água, pescarmos os peixes em águas no verão, reduz o tempo de vida útil. Né? Então, por exemplo, a tainha retirada no verão numa água a 23 graus tem tempo de vida útil de 24 dias. Né? E a mesma retirada no inverno, de 8 a 11 graus, de 15 a 19 dias. Por que isso aí? Bom, assim como a velocidade das alterações químicas, né, dos eventos após a morte é afetada pela temperatura, o crescimento das bactérias também é afetado. Né? A curva de crescimento das bactérias, ela inicia, as bactérias para crescer, iniciam uma fase de adaptação chamada fase lag, depois tem uma fase de crescimento, que é exponencial, que vai aumentando, né, que cresce, só cresce na fase de crescimento, depois estabiliza e morre. Então isso aí é feito em laboratório, né, para gerar aquelas placas com as colônias, que são aqueles pontinhos, e cada pontinho, cada colônia bacteriana, estima-se que tenha 1000 células bacterianas. Bom, o que ocorre? Aqui estou explicando a deterioração do pescado sob o ponto de vista de ele ser capturado no verão e no inverno. Expliquei anteriormente do ponto de vista da pesca e da aquicultura e do ponto de vista da temperatura. Então são pontos de vista que variam durante o processo de deterioração. Então você irá verificar isso aí se você analisar. Então o trabalho, se você não analisar o ponto de vista, se foi retirado da água, vamos supor que você esteja fazendo um estudo de deterioração do pescado em camadas de gelo, se você não analisar o ponto de vista da estação, isso aí você não irá mostrar que influencia. Mas, se você analisar, você vai ver que isso influencia. Então, como eu falei, a curva de crescimento de bactérias clássica, ela se caracteriza por uma fase lag de adaptação, é um intervalo onde ela se desenvolve, depois ela começa a crescer, estabiliza e morre. É esse o processo. Esse intervalo de adaptação, então, estamos falando do quê? Os peixes, como eu falei, tem bactérias no trato gastrointestinal, na pele e também tem nas guelras. Né? Bom, essas bactérias estão adaptadas às temperaturas que os peixes são retirados. E serão colocadas no gelo, ou seja, vão sair de uma condição que elas estão adaptadas para serem colocadas no gelo, a 0 graus. Vai reduzir a temperatura. Então, por exemplo, o peixe é retirado na água no verão, né, a tainha no verão, a 23 graus, estas bactérias já estão adaptadas a temperaturas maiores. E elas deverão se adaptar à temperatura do gelo. Tá? O que ocorre? Essa fase lag de adaptação dessas bactérias retiradas a 23 graus será maior, esse intervalo será maior do que aquelas retiradas de uma água de 8 a 11 graus. O que eu quero dizer é que a fase de adaptação das bactérias que são retiradas no verão, né, que estão no pescado, será maior do que aquelas do inverno, ou seja, elas irão demorar mais para crescer, para atingir a fase de crescimento do que as do inverno. Então, por isso que os pescados em regiões tropicais têm o dobro do tempo de vida útil em gelo do que os pescados de regiões temperadas, quando está no inverno, por exemplo. No temperado tem as estações e no inverno. Por quê? Porque a fase lag de adaptação dessas bactérias ela é maior, ou seja, demora mais para sair da fase lag e entrar na fase de crescimento. Essa demora maior dá um tempo de vida útil maior para os pescados. Então veja só, a mesma tainha retirada de águas no verão teve 24 dias de tempo de vida útil. E a mesma tainha, a mesma espécie, né, em águas no inverno, 8 a 11 dias.
Porque essas bactérias aqui, que estão retiradas em águas mais frias, já estão mais adaptadas ao frio. Então, a fase lag será menor até atingir a fase de crescimento, né? Ou seja, a fase lag sendo menor e entrando mais rápido no crescimento, mais rápido irão crescer, mais rápido irão deteriorar o pescado. Por isso que o tempo de vida útil é menor. Percebam que isso aqui é retirado da pesca. Na piscicultura, olha, tem o mesmo padrão. Olha, a truta de uma água de 15 a 22 graus, da piscicultura, 18 dias. A mesma no inverno, de 2 a 8 graus, 14 a 15 dias. Então é o mesmo processo que ocorre aqui na pesca, sob o ponto de vista da estação, né? Então, o retardo, né, ou seja, a demora mais na fase lag, dando uma fase lag maior, demora mais para entrar no período de crescimento, da curva de crescimento bacteriano. Por isso que o tempo de vida útil é maior, comparado aqui com as bactérias já estão adaptadas a menores temperaturas. Então, rapidamente irão se adaptar à temperatura do gelo e começar a crescer. Por isso que o tempo de vida útil é menor. Então, esses são os fatores. A estação, então, além da temperatura, além, então, da pesca ou da piscicultura, a estação do ano também afeta o tempo de vida útil. Outra coisa que afeta o tempo de vida útil é se o peixe está inteiro ou eviscerado. A tilápia, aqui nós temos a tilápia inteira da piscicultura, né? Aturou no gelo 3 dias, comparado com a eviscerada, que aturou, o tempo de vida útil, quando eu falo aturou no gelo, teve o tempo de vida útil, né? Ou seja, a fase que é possível utilizar como alimento ainda. Então, olha só, a tilápia tem tempo de vida útil muito curto, inteira, 3 dias, né? Por exemplo, tambaqui é 40 dias, né? A matrinchã você já viu, 29 dias, o jeraqui de 18, 25 dias. Então, varia de espécie para espécie também. Ou seja, por que a tilápia inteira tem tempo de vida útil menor do que a eviscerada? Bom, a eviscerada, imaginem que vocês estão retirando as vísceras, né? Ou seja, desculpa, vocês estão retirando as vísceras, onde tem as bactérias, então, onde tem células, né? Ou seja, são uns tecidos ali. Então, vocês estão retirando aquele componente que afeta a deterioração. O que é a deterioração? O que é? São eventos autolíticos e microbianos. Autolíticos e microbianos. Você está retirando aquela grande parte microbiana que irá afetar, então, né? Irá aumentar o tempo de vida útil, né? Então, esse aumento do tempo de vida útil, esse retardo, né? O aumento do tempo de vida útil é provocado por um retardo na deterioração. Então, seja por ação do gelo, seja pela ação dos processos de conservação. Então, aqui você está retirando uma parte que tem bactérias que deterioram o pescado, né? Então, por isso que a tilápia eviscerada tem tempo de vida útil maior no gelo. Existem outros fatores, pessoal, que afetam também, que são, por exemplo, o tamanho dos pescados. Os pescados menores têm um tempo de vida útil menor do que os maiores, porque a concentração a proporção relativa de glicogênio nos pescados menores é menor do que os maiores. Eles têm menos glicogênio comparado com os pescados maiores. Então, por isso que eles se degradam mais rápido. Outro fator que ocorre é o conteúdo de gordura nos pescados. Os pescados mais gordos têm um tempo de vida útil menor, porque a degradação das gorduras acelera, né? Já começa, comparado com o pescado magro, ela produz aquelas alterações até na cor e no sabor, né? Mais rápidas do que no pescado magro. Então, olha só, quais os fatores que afetam a deterioração do pescado? São múltiplos fatores. Tem a espécie, a temperatura, se ele é da pesca ou da piscicultura, o manejo dele, se ele é retirado no verão ou no inverno, se o pescado está inteiro ou eviscerado, o tamanho do pescado e o fato dele ser magro ou gordo. Todos esses fatores influenciam, né? Claro, isso aqui eu estou explicando didaticamente, mas na prática tudo isso aí deve ser levado em consideração.
E o que deve ser levado em consideração é que tem que ficar aqui nesse curso é que você tem que capturar o pescado e colocar no gelo direto. Nas feiras, o pescado tem que estar entre camadas de gelo. No mercado, entre camadas de gelo. Ou refrigerado em balcão. Se não ocorrer isso aí, tudo que está sendo feito de forma errada. A forma correta para que tenha um tempo de vida útil maior é capturou, colocou no gelo. Capturou, refrigerou. É isso aí. E gelo ainda de boa qualidade. Porque imaginem que o gelo, né, que não tem uma boa qualidade, ele vai ser contaminado e bactérias deterioradoras através da contaminação cruzada irão influenciar. Então, aquele peixe que você vê em feira, que está no sol, que está sem gelo, que as pessoas estão manuseando o pescado de forma não higiênica, está errado. Né? O correto é colocar no gelo, você tem que trabalhar com condições de higiene para não ter a contaminação cruzada. Então são vários fatores que influenciam, mas são situações que dentro da cadeia, né, da cadeia de produção, não são avaliados. Então imagine que o pescado vai ser capturado por um pescador, colocado no barco, entregue na feira, da feira vai para o consumidor. Isso é uma cadeia de produção de pescados que tem que trabalhar nessas condições. Então, grande parte então dessas alterações no tempo de vida útil ocorre porque não existe uma consonância, né, um conhecimento entre a captura do pescado até ele chegar na feira, como ele é vendido na feira, até chegar no consumidor. Existe muito o conhecimento, todo que o pescador que ele recebe, vem de pai para filho. Mas há um entendimento errado quanto à conservação do pescado. Então, o pescado, começando pela própria canoa, né, que o pescado é depositado, que ela pode ser uma fonte de contaminação para bactérias deterioradoras do pescado. Depois a forma de conservação, a forma de que ele é armazenado, onde ele é armazenado, né? Se você não tiver um isopor, você não limpar, você não fizer uma desinfecção, isso também vai contribuir. O gelo tem que ser de boa qualidade. Então, existem vários fatores, né? Eu estou falando desse fator do gelo e outros fatores que vão influenciar, como eu já falei nessa aula. Tá? Então, na próxima aula eu irei falar como se determina a qualidade do pescado, né? Como se avalia, como é feita, quando eu falo isso aí, como se avalia a deterioração do pescado. Tá? Boa noite a todos.